Olá, amigos. Assunto da noite. Nossa conversa. Melancolia. Ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, o item 25. Nós fizemos algumas pesquisas, e essas pesquisas foram através do dicionário. Freud também, num dos seus textos, Luto e Melancolia, o Evangelho, como acabei de citar, o Livro dos Espíritos, na questão 919, também na Gênese, o Bem e o Mal, e no livro psicografado por Divaldo Pereira Franco, Iluminação Interior. E esse assunto, eu acredito que seja um assunto bem antigo, porque ele retrata a dificuldade do ser humano com as suas inferioridades. E quem de nós não tem? E quem de nós não necessita sair deste lado melancólico, depressivo, a fim de alcançar uma melhor situação aqui no órbito que vivemos e no lado espiritual também. Então vamos ver no dicionário o que quer dizer essa palavrinha melancolia. Estado mórbido, caracterizado pelo abatimento mental e físico, que pode ser manifestação de vários problemas psiquiátricos, hoje considerado mais como uma das fases da psicose maníaco-depressiva. Eles também nos passam um segundo, que é estado de grande tristeza e desencanto geral, depressão. E aí, o pai da psicanálise, Freud, em 1917, em um dos seus textos sobre luto e melancolia, Freud já nos relata aqui, de começo, a diferença entre luto, que é a perca de alguém, e a melancolia, que não sabe o que perdeu, aí passa a se culpar por tudo. Na primeira questão desse livro, desses textos de Freud, Luto e Melancolia, ele fala de alguns relatos. O paciente nos descreve o seu eu no íntimo, incapaz e desprezível. Recrimina e insulta a si mesmo, espera rejeição e castigo. E ele relata no final que é um desequilíbrio de pequenez. Por todas as pessoas que ele atendeu naquela época, ele simplesmente, assim, num apanhado, verificou que quanto que nós nos machucamos devido à nossa falta de visão, nosso esclarecimento. E aí nós vamos nos entristecendo, né? E aí ele colocou como delírio de pequenez. No segundo texto, quando é desacerbada essa autocrítica, ele pinta a si mesmo como uma pessoa mesquinha, egoísta, insincera, e pode ocorrer, pelo que sabemos, que tenha se aproximado bastante do autoconhecimento e pergunta-nos: por que é necessário adoecer para alcançar uma verdade como ela está? E aí fica naquela situação, por que nós precisamos adoecer, sofrer, para a gente entender que somos egoístas, que somos mesquinhos, e onde é que isso vai nos levar? Será que há alguma proposta? Será que é sempre para baixo? Nós viemos aqui simplesmente para sofrer e sofrer e sofrer? Ou nos experimentar para o aperfeiçoamento? De onde vem esse mal? E aí nós começamos a raciocinar. Puxa, será que eu já venho com esse mal incutido em mim? Será que o meu Criador, porque nós gostamos de botar sempre a culpa no nosso próximo. A gente não tem culpa nunca, né? E aí nós fomos na Gênese pegar um pouco de auxílio
e saber um pouquinho sobre o bem e o mal e a origem desse bem e do mal. E nós fomos à origem de Deus. Sendo Deus o princípio de todas as coisas e sendo todo sabedoria, todo bondade, todo justiça, tudo que dele procede há de participar dos seus atributos, porquanto o que é infinitamente sábio, justo e bom, nada pode produzir que seja ininteligente, mal e injusto. O mal que observamos não pode ter nele a sua origem. Opa, não vem de Deus. E como é que nós fomos criados aqui quando chegamos? Simples, porém ignorantes, né? E se sabe muito, que o Espiritismo nos coloca muito claramente, que nós, quem eu sou? Um espírito eterno, atualmente encarnado, imperfeito, em busca da perfeição, vivendo em um mundo de expiações e provas, que é o qual a gente está vivendo no momento. E nós vamos nos questionando nessa nossa conversa, e eu vou ler o primeiro trecho do livro Evangelho segundo o Espiritismo, o item 25, do capítulo 5, que diz assim: sabeis por que às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? Essa é a pergunta. É que vosso espírito, aspirando felicidade e a liberdade, se esgota, jungindo ao corpo que lhe serve de prisão em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, toma-los a lassidão, ou seja, se esgota tudo, o abatimento chega e uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. A segunda parte eu vou deixar para daqui a pouco. E aí nós ficamos naquela situação, poxa, essa tristeza todos sentem? Sim. Somos espíritos inferiores, como já o dissemos, viemos aqui a fim de nos melhorarmos. E como é que nós aprendemos? Através de nossas experiências, nas nossas famílias, no nosso trabalho, com o nosso vizinho, na casa espírita, no grupo de estudos, que é muito salutar. E aí nós vamos vendo que essa inferioridade é a falta de conhecimento. É a falta de poder aprender para sair do lado cômodo que nós nos encontramos. Ou seja, sofremos porque queremos. Mas olha, tem tanta gente indo para esse lado depressivo, é só falta de conhecimento? Não. Nós temos também duas outras coisas que fazem o ser humano avançar: a necessidade e a vontade. Se nós não temos necessidade pelo ato da dor, e aí nós vamos compreender Freud, nós temos que nos machucar para sair da situação ao qual nós encontramos, para seguirmos o nosso caminho, que é a perfeição. E nós, com todas essas leituras, esses embasamentos, nós vamos vendo que precisamos incessantemente e urgente nos acelerarmos. Um mundo de regeneração bate à nossa porta. E essas expiações e provas vão ficar para trás. Agora, um mundo novo se constrói através dos seres ao qual ele habita. Mas eu não tenho jeito. Tudo para mim dá errado, a minha vida é um tormento, é um tropeço, eu tento, e quanto mais eu tento, mais dor eu sofro. E aí, um dia desse, num estudo nosso, eu estava ali, sentado, e eu comecei a olhar porque um temporal estava se chegando e estava começando a vir um vento muito forte,
e começou a remexer com tudo. E aí eu fiquei pensando num tornado, num tsunami, em várias coisas. E aí eu peguei o exemplo de Deus. Por acaso alguém já se apegou a pensar qual é a primeira coisa que, assim, depois de uma tempestade, já começa imediatamente a se reconstruir? A natureza. Ela não espera pelo socorro. Ela não espera para que Deus defina, eu vou ou o que é que eu faço? Nós, pelo contrário, não. Dá qualquer topadinho, meu dia fica triste. Qualquer situação pequena e tudo se vai de águas abaixo. Todo o meu planejamento foi-se. Então, por que não pegarmos essa experiência da natureza? Que uma árvore que tomba já nasce um ramo dela mesmo e já começa a florescer e já vai a graminha. E a gente fica vendo até samambaia crescer no cimento. E a gente fica pensando, nossa, nós que temos uma vida tranquila, estamos trabalhando, estamos com saúde, e temos uma preguiça do tamanho do mundo para se fazer alguma coisinha. E outra, pior, a gente ainda bota defeito nos outros. E esse alerta, primeiro, é para quem vos fala, porque é enorme a quantidade de defeitos que temos. Mas só vamos sair dele a partir do nosso primeiro passo, a vontade. Então, a melancolia vem como um aprendizado no espírito, muitas vezes. Então, às vezes, nós já viemos com essas dificuldades de outras vidas, onde ao qual nos escondemos ou não queríamos ver ela. E aí viemos com as dores, com as dificuldades, com as nossas situações, para que nessa atual encarnação nós pudéssemos avançar. Mas eu não vi na família certa, meu pai me jogou pelo lado e o versiclano me jogou pelo outro, a minha mãe me deixou. Não, você veio onde precisava. Tudo está no seu devido lugar. Nada que acontece está fora do lugar. E se a tua oportunidade de algum jeito ou de alguma maneira foi ceifada, vamos nos lembrar sempre daquele exemplo da natureza. Uma reconstrução permanente, independe se amanhã dará sol, chuva, ou de novo um tsunami, ou o que seja. A gente não vê, a gente não vê assim, a grama brigando com o matinho. Quem é que vai nascer primeiro? A gente não vê briga, porque tudo é construção, tudo é edificação, e tudo acontece no seu devido tempo. E aí nós começamos até a refletir sobre essa pandemia. Será que muitos de nós não estavam vivendo em um mundo de ociosidades? Será que nós não estávamos vivendo num mundo depressa demais? Será que as pessoas, hoje em dia, que preferiram, em vez de fazer uma reflexão dos seus atos e suas ações, e agora começam a matar umas às outras, a agredir umas às outras, independente de racismo, de religião ou de qualquer coisa, o que é que está faltando para esse povo? O que é que está faltando para nós, dentro de nós? E aí vem uma questão, novamente, do Livro dos Espíritos, que é a 919, que diz assim, conhecimento de si mesmo. Ela fala o seguinte, a pergunta: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? A resposta, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E aí, nós temos um texto fantástico de conhecimento de como devemos nos policiar o nosso dia a dia ao final dele. Santo Agostinho fala muito claramente, coloque em revista o seu dia.
a fim de que possas saber o que de positivamente e negativamente fizestes. Mas aí, esse texto é muito comentado, é muito falado. Eu peguei o texto do nosso amigo, que é Allan Kardec, que nos diz assim: muitas faltas que cometemos nos passam desapercebidas. Se com efeito, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais frequentemente nossa consciência, veríamos que quantas vezes falimos sem o perceber, por falta de precustar a natureza e o móvel de nossos atos. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais precisa do que uma máxima que frequentemente não aplicamos a nós mesmos. Ela exige resposta categórica, por um sim e por um não. Simples assim. Que não deixam alternativas. São igualmente argumentos pessoais e pela soma das respostas se pode calcular a soma de bem e a soma de mal que estamos em nós. É simples, não é? De compreender. No final do dia, você vai fazer o balanço. Olha, briguei com o filho, briguei com meu irmão, não me entendi bem com a esposa, cheguei no trabalho, atropelei, só que para mim chegar ao trânsito estava todo mundo contra mim, e aí tu chega à noite e vai pensando, poxa, mal me levantei, briguei com o filho, briguei com o irmão, briguei com a esposa, todo mundo estava errado, só eu que estou certo? Tem muito mais não, e não teve nenhum sim. O que é que eu tenho que fazer amanhã de manhã? Uma nova reconstrução das minhas atitudes. Eu preciso enxergar mais, eu preciso sair do meu lado cômodo. Eu preciso de ser eu o dono da razão. Eu preciso aprender a conviver com as minhas imperfeições e a do nosso próximo também. Porque já que somos simples e ignorantes, precisamos melhorar. Aí vai no próximo dia. E nós vamos nos melhorando a partir do momento que nós vamos avançando. No outro dia eu já não brigo com meu filho, eu vou entender por que ele fez aquela situação. Meu irmão, por que ele fez aquela situação? Minha esposa também. E eu vou ver que o trânsito, quem faz sou eu também. Os outros não estavam errados. Eu simplesmente só não via na proporção que os outros também estavam vendo. Então, quando você botar em xeque, e aqui no nosso grupo a gente tem esse convicto, se você fazer no seu pensamento um mau juízo de alguém desse grupo, comece a se perguntar, porque ele não é isso que você está pensando, você conhece ele. E quando a gente conhece as pessoas que estão do nosso lado, esse mal já vai saindo. Você sabe que o seu filho é uma pessoa do bem, porque você também fez dele uma melhor pessoa, deu uma boa condição, que o seu irmão, ele também é pleno, tem suas vantagens e está num mundo de aprendizados, a esposa também, os amigos também, o trânsito também. Então, está todo mundo certo? Tá. Mas como é que a gente se descobre? Infelizmente, voltando lá atrás, puxa, aparando minhas arestas, deixando minha ociosidade, sabe? Ah, não, hoje eu não vou não, a casa espírita hoje eu não vou não, hoje está chovendo, esse vento sul aí pode me dar uma dor de garganta, eu não vou lá, para que ir no centro espírita? Os espíritos não estão em todo lugar? E eu estou sempre aberto para todos os lugares? Ou eu só atraio imperfeições? Ou eu só vejo a trave nos outros? E tem aquela historinha sempre bacana, perfeita. Ô mulher, esse cafezinho da manhã está tão bom. Sim, marido, está tudo muito bem. Mas, marido, tem que te contar uma coisa, aquele vizinho que se mudou, meu Deus do céu, o cara não limpa a casa dele nunca. E passa outro dia e ela repete o mesmo assunto. No terceiro dia ela olha para fora, marido, aconteceu um milagre. O que houve? A casa do vizinho está limpa. E ele olha para ela, não, amor, eu que limpei o vidro da nossa janela.
É assim. É nós observando nossos erros que a gente vai conseguir avançar um pouco. Não adianta o nosso orgulho, o nosso egoísmo nos coloca num pedestal X que não há quem nos tire de lá. Mas, a partir do momento que nós começamos a aprender, começamos a verdadeiramente sair do pedestal ao qual nós é que nos colocamos. Mas Deus quer do outro lado, humildes, se colocando no lugar do nosso próximo. Nós somos espíritos eternos. Hoje eu sou pai do Serginho. Daqui a pouco é o contrário, vem o Serginho e eu sendo filho. Ele sendo pai e eu sendo filho. Ou a minha esposa Eliane agora dessa vez é esposa, daqui a pouco eu posso ser esposa. Porque eu também preciso passar por esse estado para mim compreender também como é que foi a vida dela, como é que é a vida dela, como é que é a vida do lado feminino, não é verdade? Então é isso que a vida nos ensina, se colocar no lugar do próximo. Se aquele que vai te dar uma buzinada, irmãos, tenhamos tolerância, e eu estou fazendo isso. Até disse para o Serginho, vou baixar um pouco a minha velocidade e vou me aperceber, porque não é possível que eu esteja com tanta pressa e todo mundo devagar. Não, tem uma lei. Se é 80 por hora, irmãos, sigamos na lei de 80 por hora. É isso que nos falta, cumprir algumas determinações da nossa lei humana, mas daquilo que está incutido em nós, que nós devemos e podemos melhorar por nossa livre e espontânea vontade, ou voltar de novo dessa vida sem nada. E aí, chega do outro lado e a gente pensa assim, quem vai me receber deve ser um anjo angelical, daqueles, com asas bem grandes, porque, foi um cara muito bom. Abri o centro espírita, fiz palestra. E aí, irmão, qual é o meu lugar? É lá, ó. Tu vai sentar lá no último, lá, amigo. Tivesses a oportunidade de sentar lá na frente, mas pelo teu orgulho, o teu egoísmo, a tua inveja, infelizmente rodasse. Vais ter que voltar de novo e fazer o caminho todo de novo. E assim, sério? Eu vou ter que fazer todas aquelas... Sim, porque nenhuma daquelas situações adiantou para você. Bom, e continuando, justamente no livro, no capítulo 17 do livro Iluminação Interior, pelo Espírito de Joana de Ângeles, nós vamos ler um texto que eu acho que sintetiza tudo e nos fala o quanto tempo vem já a melancolia. Melancolia não é de agora, os nossos tormentos não são de agora, são de muito tempo. Dentre as aflições comuns ao ser humano, o transtorno depressivo apresenta-se como destaque na sociedade contemporânea. A depressão é considerada hoje uma das mais comuns doenças da humanidade, atingindo pessoas de todas as classes sociais e de todos os níveis culturais. É um transtorno afetivo, caracterizado por tristeza constante, dificuldade de sentir prazer, transtornos do sono e apetite, afeta o organismo como um todo, ou seja, nossas dores, nossas dificuldades, nossas insônias, está tudo aqui. Os gregos chamavam esta doença de melancolia, para a gente fazer a ligação, a ponte. Reconhecendo que muitos indivíduos se apresentavam como incapazes de sentir alegria. O rei israelita Saul sofria de depressão e sentia-se muito melhor ao ouvir as canções do pastor Davi. Homero, em sua obra Ilíada, deve ser o nome, certo? Descreve um personagem profundamente melancólico que se sentia vítima do ódio dos deuses, sendo por eles condenado ao sofrimento e à solidão. Aqui fica sempre um adendo, Deus punindo. E a gente viu que o mal não vem de Deus.
Aristóteles considerava a melancolia como parte da personalidade de pessoas dotadas de genialidade. No período da Idade Média, acredita-se que a melancolia era uma doença da alma, resultado do afastamento daquele indivíduo da fé com Deus. Já no Renascimento, já vem uma ideia diferente. De melancolia era associada à genialidade, foi retomada, surgindo até mesmo uma corrente de poetas e escritores que faziam dela o termo de inclusão naquele grupo. Ou seja, para você fazer parte daquele seleto grupo, você teria que ter melancolia. Você teria que ser uma pessoa triste para escrever belos poemas, senão não teria jeito. Foi apenas em 1889 que um psiquiatra alemão, Emílio, descreveu o quadro clínico comum a muitos de seus pacientes como uma doença, chamando-a de melancolia delirante. O termo depressão surgiu logo depois, no século XX. As pesquisas médicas associaram a depressão a alterações na produção de substâncias cerebrais chamadas de neurotransmissores. Paralelamente, surgiam medicamentos para seu tratamento. A depressão é muito diferente de uma sensação de tristeza, ou seja, de uma tristeza relativa, relacionada a algo fato ou dificuldades enfrentadas. A tristeza deve ter curta duração, desaparecendo com a solução de sua causa. A depressão não, é caracterizada por uma sensação constante de tristeza, perca de atividade, afetividade, de alegria do indivíduo e o que leva ao isolamento. Pode ser causada por fatores hereditários, psicossociais, econômicos e até mesmo por sentimentos de culpa não resolvido. É comum também pacientes com doenças de longa duração, vai perdurando. Como indivíduos resultantes de uma longa trajetória de experiências adquiridas no processo evolutivo de cada um, entendemos que conflitos graves não resolvidos no passado, como já falamos, podem dar origem ao distúrbio da depressão. Então, estamos postergando essa situação. Mas o indivíduo com depressão necessita, antes de tudo, de carinho e de compreensão. Precisamos nos colocar no lugar para quem sofre de depressão. Para aqueles que convivem com o paciente depressivo, o grande desafio é o de exercitar a fraternidade. Para quem sofre de depressão, o importante é vencer o orgulho, reconhecer a necessidade de ajuda e do tratamento, bem como ter coragem de enfrentá-la. Medicamentos e psicoterapia estão na base do tratamento do paciente. Estudos recentes mostram que a fé auxilia muito a recuperação. E aí nós sabemos que essa ligação entre ciência, filosofia e religião tem um fundamento justamente de que a aproximação dessas três situações em nossa vida nos transforma. Se nós ficarmos só numa, não vamos evoluir, porque onde uma começa, a outra termina e assim por diante. E vem o lado espiritual que abrange a tudo e a todos. Mas precisa sempre ter a comprovação. A psicoterapia do amor, da alegria de viver, do convívio com as reflexões e a comunhão com Deus são, ao mesmo tempo, terapia, prevenção para esta séria doença que atinge a humanidade e que deve ser enfrentada. Com certeza, é a sintética da nossa conversa de hoje, mas eu gostaria só de pegar uma historinha para a gente fechar com chave de ouro, e que era um fazendeiro. Ele tinha vários cavalos e vários afazeres. E um cavalo daquele, ele não tinha só como estimação, os cavalos também trabalhavam.
Trabalhavam, passeavam, fazia todo o trabalho. E um cavalo daquele caiu em um buraco bem grande. E aí o capataz chamou ele foi lá todo triste, viu o cavalo se debatendo lá embaixo. E aí, amigo, faz o seguinte, falando para o capataz, chama o pessoal, vê o que é que dá para a gente fazer, levanta os custos dessa operação para a gente ver como é que vai ser. O capataz fez o que ele mandou. Começou imediatamente, reuniu uma equipe grande e simplesmente chegou a um veredito. Patrão, sairá muito caro a retirada desse cavalo. E aí, nossa, mas eu gosto tanto desse cavalo, o que fazer? Não tem jeito, o custo é inviável. Tá bom. Teve de novo, olhou o cavalo com tristeza no coração e disse para eles, enterra o cavalo. Pegaram a terra e começaram a jogar no dorso do cavalo. O cavalo, por sua vez, com a crina, mexia, a terra ia para o lado, as patas iam... E o cavalo, com a sequência de terra, foi subindo. E aí chamaram imediatamente o patrão. Patrão, quanto mais terra bota, mais ele sobe. E isso nós nunca havíamos chamado a nossa atenção. Moral da história. Quanto mais terra cair por sobre nós, nós sempre teremos uma nova alternativa, um novo dia, um novo começo, um novo recomeço, para tirar a areia de cima e botar sobre o lugar onde ela deve. Nossas dificuldades não vieram para nos entristecer. As drogas são um desafio nosso de dizer não, eu sei o que quero. Se você não fez por comodismo, largue desse momento de comodismo. Bote o ativismo. Nós somos pró-vida. Nós temos o nosso grupo de estudo constantemente. Vocês viram que não foi um livro só, foram vários e vários estudos. Eu falando até para o meu amigo Franco, que eu já tinha preparado uma palestra todinha sobre o trabalho. E aí nós fomos fazer o Evangelho no Lar, eu cheguei para a Eliane e disse assim, Eliane, lê o texto. Ah, mas já está, o livro está aberto? E assim, essa é a nossa necessidade. E aí ela falou de melancolia. E melancolia coube para ela, coube para mim, que já tive síndrome de pânico, que tomei 399 remédios, fui a psiquiatra, psicólogo, massoterapeuta, tudo que vocês imaginar, acupunturista e tarará, porque eu queria saber o que é que eu tinha. Eu não podia ser uma pessoa daquela. E muitas pessoas me desencorajavam. Depressão é para sempre, eu assim, não, comigo não. Eu não nasci para sofrer. E aí, emagreci, eu tinha 120 quilos mais ou menos, emagreci 47 quilos, não fiz cirurgia bariátrica, né? Baixei para 47 quilos, fiquei mais ou menos ali 77, mais ou menos naquela base ali, e aí, um tempo depois, a providência divina nos chama para dizer assim, teu filho sofre por um abatimento, e a necessidade de pegar um órgão é muito importante. E por incrível que pareça, a compatibilidade bateu, há 7 anos vem dando tudo certo, graças a Deus não tomamos nenhum medicamento, vivemos muito bem, mas o nosso abastecimento está aqui, ó. É estudo. E eu agradeço em particular a 2 pessoas que toda quarta-feira não fogem o caminho. Franco Cabral. 2 abnegáveis da nossa casa com a doutrina espírita, e isso precisa falar. O terceiro, vai ver esse vídeo, que é o Rafael. Ele não vem aqui, teve no primeiro dia, só que ele teve que assistir a palestra do Cabral 4 vezes para editar os vídeos, e eu acho que ele está mais espírita que nós, porque ele vê todos os vídeos. Então, também o nosso muito obrigado ao Rafael por essa
grande contribuição. Então, irmãos, fica o recado da noite, a síntese é essa: vida plena a todos, e que nós possamos cada vez mais. Deixa eu ver se está aqui. Não está aqui. Está aqui. Essa é a final mesmo. A vida nunca oferece promessas, garantias ou seguranças. Apenas oportunidades. Os que desistem são os únicos que não possuem chance de vencer. Assim, agradeço sempre a oportunidade dessa casa, por fazer parte desse seleto grupo, e rever sempre os amigos aqui da segunda-feira, ao canal do YouTube que nos oportuniza ampliar esses horizontes em tempos de pandemia, e que possamos sempre fazer sempre uma vida no caminho do bem. Que a paz e o bem esteja conosco. Que assim seja.